Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo. Meu nome é Marlon Fernandes, esse é mais um AM Conversa, um espaço da AM Fernandes Incorporadora para conversar com você sobre as pautas que acreditamos e assuntos no mercado imobiliário. Hoje a gente tem o prazer de trazer um convidado super especial, um tema super complexo que vai te ensinar muito sobre um tema bem difícil. Antes de qualquer coisa, curta o nosso vídeo, mande esse vídeo para mais pessoas, siga o nosso canal no YouTube. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá as 5 estrelinhas, liga o sininho do Spotify, porque isso faz muita diferença. Comente no nosso vídeo aqui no YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. Qualquer coisa, porque isso muda muito e faz esse conteúdo chegar para mais pessoas. Hoje eu tô com Doutor Tomás Noche Gonçalves, que é mestre em Direito pela USP e pós-graduado em Direito Civil, também pela USP. Ex-advogado, registrador civil por 10 anos e atual primeiro tabelião de notas de Santo André. Segundo vice-presidente da Comissão Notarial e Registral do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, diretor nacional do mesmo instituto e mais uns quilômetros de histórico. Doutor, muito obrigado. É um desafio nosso hoje levar esse tema super complexo de uma maneira acessível para o pessoal. Hoje a gente vai explicar para as pessoas exatamente qual é o papel do tabelião. Muito obrigado por topar o convite. A gente se relacionou com o seu tabelião e a gente viu uma diferença muito grande. A gente gostou muito do trabalho e por isso que a gente chamou, porque é um tema super complexo. As pessoas não entendem muito bem o que um tabelião faz e o nosso papel hoje é levar de uma maneira acessível para essas pessoas. Poxa, eu que quero agradecer demais o convite, viu, Marlon? No nome também da AM Fernandes, do Dr. Adão, todos que estão aqui hoje. Peço até desculpa pela minha voz, está um pouquinho complicada, mas eu quero agradecer demais esse convite, especialmente pela importância desse tema, né? A importância desse tema para a sociedade e para o desenvolvimento econômico, né? Nós temos toda a economia gira em torno também desse ramo imobiliário e que é de suma importância não só a sociedade, mas todos os players do mercado, as pessoas saberem como isso funciona. Então eu quero mais uma vez agradecer esse honroso convite, espero aqui poder contribuir bastante e já me coloco à disposição, se não der para falar tudo hoje, numa próxima pode ter certeza que eu estarei aqui. Legal, doutor. Nosso papel é ser acessível na linguagem aí. Vamos nos desafiar. O meu papel é esse também. Vamos começar, doutor. Qual é o papel de um tabelião? O que é o tabelião? O tabelião é aquele profissional dotado de fé pública, Marlon. Ele tem o papel importantíssimo de revestir de fé pública todos os atos notariais. Percebam que o tabelião, se for só para fazer escritura, trocar nome, digamos assim, RG, CPF, não tem função. O tabelião ele tem que interpretar a vontade jurídica das partes, formalizar isso na escritura e assessorar, dizer para o advogado, para o corretor, para a corretora, para o incorporador a melhor forma, a forma mais barata, a forma mais inteligente de lavrar a escritura e efetuar o registro. Esse é o papel do tabelião. Segurança jurídica. Perfeito, doutor. Agora é um bate-bola para a gente ir em alguns temas, doutor. Quais as diferenças entre os cartórios? Que não é muito claro para todo mundo. Existe o registro civil, as notas e protestos de imóveis, o tabelião. Se a gente pudesse diferenciar isso para as pessoas. Vamos lá, de forma objetiva. É um pouco até engraçado isso. Eu já era advogado e o pessoal falava, reconhece a firma aqui de tal pessoa. Eu falei, mas que cartório que eu vou? O pessoal falava assim, em cima da praça, ou lá embaixo da praça, na rua tal. Mas eu não sabia qual era a especialidade. E eu já era advogado. Percebam que as especialidades é algo muito complexo mesmo. Então, vamos desmistificar isso de forma bem objetiva. Tabelionato de notas faz escrituras. Inventários, divórcios, partilhas, separações. Agora, a ata notarial de uso capião, a adjudicação compulsória extrajudicial. Nós vamos fazer a primeira aqui de Santo André, né? Lá de Santo André. Muito bem. Registro de imóveis. Vai registrar as escrituras públicas, os financiamentos, a incorporação, abrir a matrícula do imóvel. Protesto é aquele que vai apontar os títulos
protocolizar os documentos ali, dívidas, notas promissórias, títulos de créditos, qualquer tipo de cédulas de créditos bancárias. O que não foi pago vai ser apontado no protesto para que possa ser negativado, vamos assim dizer o nome, de maneira objetiva, de maneira simples, para poder fazer o pagamento. Nós temos ainda aqui, que não é nossa realidade, mas os contratos marítimos. Registro de contratos marítimos, que são os portuários. São poucos no Brasil, mas que também temos essa especialidade. E nós temos o títulos e documentos. E civil de pessoas jurídicas, que são aquelas pessoas jurídicas que não são vinculadas à junta comercial, ou seja, não são empresários, mas que requerem o seu registro no registro civil competente de pessoas jurídicas. E o registro civil das pessoas naturais. O registro civil das pessoas naturais é aquele de nascimento, casamento, óbito, são todos que têm a ver com a vida do cidadão, a personalidade. Tá. Então, assim, basicamente no mercado imobiliário existe o tabelião e o registro de imóveis, né? Que é Perfeito. Esse cartório de registro de imóveis. A pessoa pode fazer a escritura em qualquer tabelião, mas a matrícula, o registro do imóvel não, né? Ela tem que ter... Existe cada imóvel, ela só pode ser registrada em um cartório específico. Perfeito. O registro de imóveis ele tem uma circunscrição territorial. É aquele. Então, aqui em Santo André, nós temos 2. Em São Caetano, nós temos 2. Então, é dividido o município, a comarca, nesses 2 cartórios. O tabelião de notas, já não. Ele tem uma liberdade, qualquer um do Brasil pode escolher qualquer tabelião de notas, desde que preencha alguns requisitos de competência, seja fisicamente em cartório, ou dentro da sua circunscrição municipal, ou pelo e-notariado, que é uma plataforma disruptiva e tecnológica que facilita a lavratura e, enfim, a perfectibilização desses atos notariais. Então, o tabelião pode ser escolhido, exatamente. Tá. Então, assim, é até importante falar para as pessoas, explicando para a nossa realidade, existe 2 perfis de cliente, né? O cliente que quita o apartamento no final, quando a gente constrói na planta e entrega, o cliente que quita e o cliente que faz o financiamento. O cliente que quita, ele tem que fazer a escritura e depois ir no cartório de imóveis e fazer a matrícula, né? Então ele tem esse processo. E o cara que faz a pessoa que faz o financiamento, não, né? Ela faz um contrato direto pro cliente, com o banco, no caso, e o contrato do banco já serve como escritura. E o nome do banco tá na matrícula, certo? Exatamente isso. Os processos são iguais, o que muda é, ao invés de o contrato da alienação fiduciária lá do banco, tem a escritura pública que passa direto. Tá. Pode ser feito por escritura também, inclusive tem desconto legal, mas o banco acaba ele cobrando e ele fazendo isso por instrumento particular. Tá. Então pode ser feito direto. Agora, importante traçar esse cliente que vai fazer a escritura, Marlon, no final. Por quê? Muitas vezes, quando ele adquire ou inicia essa obrigação contratual, esse compromisso de compra e venda, lá no início com a incorporadora, muitas coisas acontecem no final, quando ele vai passar a escritura definitiva. E aqui é um ponto importante, que o tabelião de notas que vai lavrar essa escritura, Marlon, isso é gratuito, hein, gente? Isso não tem custo nenhum, veja bem. O tabelião de notas, ele vai fazer uma análise jurídica de interpretação da vontade jurídica das partes. Então, eu vou dar um exemplo bem simples aqui, para a gente deixar bem objetivo, mantendo esse nosso compromisso de acessibilidade. Uhum. Veja, o sujeito compromissou lá, o comprador, casado. Vai passar a escritura no meio de um divórcio ou divorciado. Com filhos, sem filhos. Já quer fazer um planejamento sucessório. Já quer passar a escritura para o filho. Já quer reservar os frutos. Já quer economizar o inventário futuro. Já quer fazer um planejamento. Já quer acertar um eventual divórcio. Ou um novo enlace matrimonial. Ou seja, comprou solteiro e vai passar a escritura casado. Tudo isso há comunicabilidade patrimonial. E o tabelião, e aí que vem de novo na sua primeira importante pergunta, qual é a função do tabelião, Marlon? É aqui chegar e falar, olha, nós temos vários caminhos possíveis e com vários efeitos possíveis, jurídicos. Vamos ver o que é melhor. Então é importante essa assessoria. O banco não faz isso. Sim. O banco é um contratão padrão, assina e acabou. É o papel do tabelião ajudar o cliente nisso também, exatamente, né? Qual que é a sua situação na hora que você comprou com a incorporadora e qual a sua situação agora e o que você planeja com esse imóvel? E aí o tabelião consegue fazer essa consultoria, né, pro cliente. Essa assessoria notarial está dentro dos emolumentos, que são aquelas taxas que pagam pelo usuário. Então, o tabelião ele deve fazer isso. Perfeito. E aqui o nosso papel é até criar um glossário, doutor. Assim, qual que é a diferença de... Tem algumas palavras no mercado imobiliário. No mercado imobiliário também, na parte de registro também, né? Averbação, registro. Qual a diferença dessas palavras?
O registro é aquele ato principal. A compra e venda. Alienação, ó, trocou titularidade, né? O inventário, estou registrando uma alteração. A averbação é uma alteração acessória. Então, eu estou na matrícula solteiro. Casei. Faço averbação. Entendi. Eu altero de forma acessória o ato principal, que é a matrícula. Matrícula é aquele número, é aquele documento de forma individualizada, que individualiza, né? Individualizada que individualiza, mas é que retrata todo o imóvel. Descrição objetiva, metragem, características, se tem penhora, se não tem penhora, se tem alienação, se não tem alienação. Então, a matrícula é aquele repositório fiel, real, daquele imóvel. É o nosso RG. Tá. O nosso CPF, nossa identificação numérica é a matrícula do imóvel. É até importante explicar isso para as pessoas, né? Quando existe a escritura, que é a parte do tabelião, só que o imóvel só tem uma matrícula, né? Então pode ser que a pessoa faça a escritura e não atualize a matrícula. Então, assim, é muito importante as pessoas, na hora que vão comprar um apartamento, se preocupar com isso. Cadê a matrícula desse apartamento? Cadê a matrícula desse terreno, né? Porque não é um papel do tabelião fazer esse registro da matrícula também. Ele ajuda, né? Mas é obrigação da pessoa, certo? A obrigação realmente é da pessoa, não é a obrigação do tabelião. Mas hoje, o notariado contemporâneo, notadamente o nosso, eu posso dizer do meu, né? Mas a grande maioria, tá? Já exige, já obriga ou já orienta de forma coercitiva. Tá. Quem não registra não é dono. Façam o registro. Então, hoje, no meu cartório, o que nós fazemos? Lavrou a escritura pública. Nós já prenotamos no registro de imóveis. Feito essa prenotação, nós garantimos o seu direito de propriedade. Tá. Então, é importante o tabelião fazer isso. E detalhe, sem custo, tá? Faz a prenotação, quando vem o valor do registro de imóveis, vem o boleto, a pessoa já paga direto e já resolve. Então, o usuário, veja, é muita coisa para o usuário entender. Você está fazendo um papel aqui brilhante, até uma função social para a sociedade, de desmistificar não só nomenclaturas, mas até fenômenos jurídicos. E você está trazendo para uma linguagem para que todo mundo tenha acessibilidade. Agora, o tabelião de notas tem que pegar essa função, que é uma função social, e dizer o seguinte, olha, usuário, deixa que eu vou fazer isso para você. É importante. E não só fazer a escritura, entregar e falar se vira. Acho que isso é um papel importante do tabelião também. Perfeito. E é legal até falar que a matrícula é aquele papelzinho amarelo que as pessoas conhecem, né? Ela tem até um visual diferente, né? Tem um visual diferente, que é aquele papel de segurança que vai retratar ali a origem, a forma como está o imóvel naquele momento. Tá. Doutor, agora falando de uma parte importante, assim, a questão da cobrança, né? Eu tava até ouvindo um podcast que você participou, da imobiliária, como é que chama o nome? Yes. Muito legal, até Obrigado. Fica a dica. Você tava até comentando da possibilidade de parcelamento, né? Que é uma coisa que até eu não sabia que tinha essa possibilidade. Então, assim, como que a pessoa, eu sei que é bem complexo, depende do tipo do registro, tem um monte de coisa que envolve, mas como que a pessoa pode saber se o que está sendo cobrado está certo? Como que a pessoa consegue pesquisar para saber mais ou menos quanto que vai ser esse valor de escritura? Excelente. Hoje, todo ato notarial ou registral é regido por uma tabela estadual. Essa lei é a Lei 11.331 de 2001, é uma lei estadual do Estado de São Paulo. E lá vai ter uma tabela por faixa de valores, de forma bem intuitiva e objetiva aqui. Você vai pegar o valor da escritura, você vai colocar na faixa. Tá. Você vai ver o valor da escritura, você vai ver o valor do registro. Basicamente, não tem como errar. Então, assim, muita gente fala, o cartório não emitiu o orçamento certo. Primeiro ponto, orçamento formalizado. Então, o cartório tem que emitir um orçamento com o timbrado do cartório para evitar essa questão de eu te passei um valor, depois é outro, né? Sim. Segundo ponto, mostrar a tabela. Hoje eu tenho profissionais, jurídicos, advogados, juristas, enfim, que eles pedem um orçamento formalizado, mas eles já falam para mim, olha, eu já calculei para o meu cliente, é mais ou menos isso. Porque eu gosto de mostrar a tabela e orientar eles, Marlon, como calcular. Sim. Porque daí não tem como você ser despercebido. Não. Eu não sei qual é o valor. Não, você sabe, é tabelado. Não é eu que dou o valor. Não pode dar desconto. Né? Isso é crime, infração administrativa. Isso, a taxa, os emolumentos são tributos. Vai dinheiro para a Santa Casa, para o Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria da Fazenda. Né? Só que o que aconteceu? Durante muitos anos, o cartório ficou com uma imagem de ambiente burocrático e atrasado. Por quê? Chegava um usuário lá, eu quero parcelar, eu quero pagar no cartão de crédito. Não, aqui não aceita. E de fato era proibido, não aceitava mesmo. E qual a imagem que a gente passava para a sociedade? Do ambiente antigo, do ambiente retrógrado,
incapaz de prestar um bom serviço. Muito bem, o Conselho Nacional de Justiça autorizou esse parcelamento, Marlon. Então hoje você pode pagar até em 12 parcelas pela Parcela Express, que é uma maquininha, que tem todo um sistema autorizado pelo tribunal, que você pode parcelar isso. Então isso fomenta a realização dos atos e auxilia as pessoas, no fundo, a regularizar o seu imóvel. Então isso é totalmente possível hoje. E assim, só a título de curiosidade, há 4 dias atrás, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução obrigando os cartórios de notas e os registros de imóveis a comunicar todas as alterações cadastrais junto à municipalidade. Então assim, tudo bem. Até os municípios entenderem, os tabeliães entenderem essa importância, mas hoje nós temos legislação administrativa, legal. Então, o Notas e o registro de imóveis tem que estar muito atento a isso para mudar a prestação de serviço público. Sim, evoluir também, né? Evoluir. Perfeito. E assim, até falando um ponto, assim, o valor que vai na escritura, as pessoas têm muita dúvida, né? Qual é o valor que está na escritura? O valor venal, o que é valor venal? Assim, para as pessoas entenderem, até para fazer essa consulta da tabela, né? Excelente. Sem muito juridiquês, né? Mas o Código Tributário Nacional, e depois vem o Código Tributário Municipal, diz o mínimo é o valor venal. Tá. E o valor venal é o que está no IPTU da pessoa? IPTU ou o valor venal de referência do município ali, que ele atribui. Qual é o valor que ele atribui para aquele imóvel? Como que a pessoa consulta esse valor? Geralmente, a maioria das municipalidades, pelo menos aqui no Grande ABC, tem pelo site mesmo, certidão de valor venal. Tá bom. Você clicou lá, já sai o valor. Aí coloca a inscrição e ela consegue ver o valor... Lote quadra, vai sair o valor aí lançado pelo município. Tá bom. Aquilo é o mínimo. Independente do que ela pagou, é o valor que vai estar na escritura. É o mínimo. Tá. Se o valor for maior, a lei estadual e o código vai dizer que o Código Tributário vai dizer que sempre é o maior valor. Tá. Para fins tributários, que é um fato gerador tributário, que é a capacidade. Mesmo com o carro, o IPVA, o valor do carro, não é? O IPTU é o valor da casa. O ITBI é o valor da transferência. É o que for maior. Se o valor da transferência for maior que o cadastro, tá, é o que vai incidir o ITBI. Aí é o valor que foi negociado entre as duas partes. É o valor que foi negociado entre as duas partes. Mas eu faço uma ressalva importante, Marlon. E essa pergunta ela é muito sapiente, ela é muito inteligente. Por quê? Muitas vezes nós vemos pessoas dizendo o seguinte: eu quero pagar menos ITBI. Aí o tabelião tem que orientar. Olha, isso é crime contra a ordem tributária. Perfeito. Lei 8.637. Você pode ter problemas. Toma cuidado. Então a gente sempre tem que orientar isso. Muito bem. Mas a pessoa pensa assim, ó, eu quero pagar menos ITBI. Agora eu pergunto pra vocês. Acho que aqui dá um corte agora. Vocês preferem pagar 2% de ITBI ou 15% de lucro imobiliário? Essa é uma pergunta simples. Porque quando ele for vender, e por isso que tem que ter um prognóstico, tem que ter uma análise jurídica do seu momento agora, do seu retrato atual e do retrato futuro. Eu pergunto isso para o comprador. Você pretende vender esse imóvel? Sim ou não? Porque isso vai variar. Por que os 15% até 22,5%? É o ganho de capital, gente. É um imposto que vai incidir sobre a diferença da venda. Salvo algumas possibilidades de isenção que está lá na instrução normativa e na lei federal. Então, se você aumenta ou se você paga mais ou paga o valor certo dos 2%, você diminui a diferença do ganho de capital. Por isso que ao invés de você pagar 2%, você vai pagar 15% ou vice-versa. Perfeito. A pessoa decide colocar um valor menor na escritura por algum motivo, mas na hora que ela for revender lá na frente, essa diferença do valor que está na escritura para o valor que ela vendeu vai ter um imposto maior, né? Exatamente. E aí, às vezes, nós não fazemos esse planejamento tributário. E aí eu pergunto também para quem está nos ouvindo, né? Que tabelião, que escrevente, que substituto que dá essa assessoria, isso é para todos, não é só para uma grande incorporadora, é para todo usuário que vai lá, e especialmente o consumidor final do seu prédio, sim, que vai ali passar agora a escritura pública e tem que pensar como ele vai entender a relação jurídica. É investimento? Eu quero vender? Não quero vender. Vai ficar para mim, ou vou investir. Então tudo isso tem que ser analisado no momento da confecção da escritura pública. Perfeito, doutor. Doutor, assim, quais são os passos para a pessoa fazer a escritura? Assim, se você pudesse colocar, depende muito do caso, óbvio, mas quais seriam os passos? O passo inicial, isso varia muito se há algum intermediador imobiliário, né, um corretor, uma corretora, na qual que eu rendo minha admiração e sempre a minha
presteza de atendimento e carinho aí, ou um advogado, uma advogada que vai ali fazer uma orientação jurídica em relação a essa instrumentalização, mas basicamente é levantar a matrícula, que você bem mencionou, o cadastro, e a partir daí, consubstanciar, entender qual é o negócio. Porque a partir daí, nós vamos identificar o risco ou não. Agora, basicamente, documentos, certidões, matrícula, documento das partes, cuidado com união estável. Eu tive a graça, assim, a honra, graças a Deus, de voltar a dar aula na Escola Paulista da Magistratura. Eu fui aluno nessa pós-graduação e voltei a convite de algumas pessoas muito importantes, o Dr. Marcelo Benacchio, da 2ª Vara de Registros Públicos da Capital, que são corregedor de todas as notas da Capital, e falando sobre a união estável. Então, há um cuidado gigantesco em relação à figura do casamento, qual é o regime de bens, se está divorciado, se não está, se houve comunicabilidade ou não houve. Então, há uma vertente de forma objetiva. É necessário fazer uma análise objetiva do imóvel, matrícula, transcrição, entender bem as medidas e eventuais penhoras, indisponibilidades. Depois, uma análise subjetiva. Quem são as partes? Quem está vendendo? Eu estou negociando com o real proprietário? Sim ou não? Está casado? Não está casado? Vive união estável? Não vive união estável? Divorciou? Partilhou? Como é que ficou o outro casamento? Tudo isso tem que ser analisado. Quem que vai fazer isso? Quem que pode fazer isso? Além dessas figuras prévias, que é o intermediador, o assessor jurídico, seja corretor ou corretora, ou advogado, o tabelião pode ser um grande feitor nessa função. De levantar citar essas certidões. Eu cheguei em Santo André, né, fui mais de 10 anos registrador civil e tabelião, como você mencionou. Eu cheguei em Santo André em outubro do ano passado, vi um cenário que o pessoal dispensa a certidão, ou não tira a certidão, ou não analisa a certidão, ou não coloca na escritura. Um escrevente fez uma pergunta para mim que eu fiquei impressionado. Ele disse assim, Marlon: doutor, uma certidão deu positiva. Uma certidão deu positiva. Não coloco na escritura, né? Não dá pra lavrar, né? Eu falei, como não? É risco do negócio. Tem que colocar. Você tem que avisar o comprador. E aí sim o comprador, por meio da escritura, criar uma solução para isso. Então, acho que esses são alguns cuidados que precisa ter esses atores. Claro, quanto melhor o nível da incorporadora, técnico, jurídico, quanto maior o nível do corretor, da corretora, do advogado, da advogada, mais facilita o trabalho com o tabelião. Agora, não tenho nada disso. O tabelião vai estar lá, inclusive equilibrando isso. O tabelião equilibra isso. Muitas vezes tem do lado uma incorporadora com um forte corpo jurídico e um consumidor hipervulnerável sozinho. O que o tabelião faz? Mantém equidistância, age de forma imparcial, mas dá uma equilibrada jurídica nisso. Entendi. É o papel do tabelião também, né? É o papel do tabelião. Legal. Até explicando um pouquinho, você falou um pouco sobre a questão do regime, né? Se a pessoa é casada, porque isso depende se as duas pessoas têm que assinar a escritura, né? Então, se ela tem união estável, isso é um fator importante, porque as pessoas nem levam isso em conta, né? Às vezes ela tá num regime que vai mudar e tá na hora da escritura, então é importante ela se atentar a isso, né? Eu vou trazer para um caso prático, até para facilitar dentro do nosso escopo, né? Isso foi num antigo cartório, fui passar uma escritura, fomos lavrar uma escritura. O vendedor sentou e disse assim, sou divorciado. De fato, ele era divorciado. Mas ele chegou de mão dada, sentou com uma mulher ali, à vista, sua esposa, né? Companheira, né? Divorciado. Tá. Eu falei, o senhor vive ou não em união estável com essa senhora? Não, a gente tá há uns 8 anos junto já. Eu falei, então, mas esse imóvel que o senhor tá vendendo, o senhor comprou na constância da união estável com essa atual companheira? Ele, sim. Eu falei, então ela é dona. Não tá na matrícula. Eu falei, então, mas peraí. Se você tá há 8 anos com ela, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens. A união estável. Logo, os bens adquiridos na constância da união estável, os aquestos adquiridos, presumido 2. Então, ela é proprietária. Ela tem que assinar a escritura junto. Não vai assinar não. Aí eu virei pro comprador e falei, olha, estamos diante de uma situação clara de uma união estável na qual ela tem direito. Futuramente, se ela judicializar, você pode ter problemas. Agora, basta você, comprador, assumir esse risco. Mas você vai lavrar a escritura mesmo assim? Lavro, meu dever é formalizar. Só que eu vou abrir uma advertência e vou colocar, avisei dessa situação. E aí o risco é deles. O que aconteceu na hora? Óbvio que ela teve que assinar e teve que concluir. Graças a Deus, o Conselho Nacional de Justiça, por meio do provimento 134,
obrigou, vou repetir, obrigou todos os tabeliões de notas a colocar se as pessoas vivem ou não vivem em união estável. Mesmo que não tem nenhum regime, porque existe união estável que o pessoal faz um registro, eu não sei nem qual é a palavra correta sobre isso, né? Mesmo que não tenha isso definido, pode ser judicializado e impactar. A união estável, Marlon, e essa pergunta ela é tão complexa, porque a união estável ela é um fato. A cada dia que passa ela se torna um direito. Mas a união estável ela não exige a prévia registrabilidade. Eu não preciso registrar a união estável. Até porque a sociedade mudou, né? E as pessoas estão vivendo... Claro. Antigamente tinha muito assim, as pessoas só vão viver juntas casadas, e aí a sociedade evoluiu e a parte jurídica também tem que evoluir, né? Exatamente. A Constituição de 1988, ela rompeu esse paradigma, até 1988, sem muito histórico jurídico, mas até 1988, só havia um tipo de família reconhecida pelo Estado brasileiro. Casamento. Família matrimonializada. E foi a Constituição de 1988, isso é recente, hein? A Constituição de 1988, que rompeu esse paradigma e criou vários tipos de família. Você vê, eu nem era nascido nessa época. Mentira, já era nascido. Só pra descontrair. É novo, hein, tabelião? Pra tabelião, o senhor é novo. Vamos lá, doutor. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao comprar ou vender um imóvel? Excelente. Os erros mais comuns. Primeiro, não retratar, seja no contrato, seja na escritura, a real negociação. Tá. Não existe esse negócio de eu só estou passando pro nome dele. Isso não existe, eu vou repetir. Isso não existe. Eu tava aqui já em Santo André, tá? Um construtor, já virou um grande cliente nosso. Quando ele tava lá no cartório, eu fui pegar a escritura, comecei a olhar, trazendo para um exemplo prático pra gente deixar bem claro isso. Eu olhei, compra e venda. Fulano passando pra ciclano. Eu falei, mas você tá comprando, você tá transmitindo esse dinheiro pra ele? Ele, não. Isso é uma coisa antiga, é um outro contrato. Eu só tô dando cumprimento. Eu falei, então não é compra e venda. Porque eu vou fazer uma declaração de operação imobiliária para a Receita Federal, dizendo que saiu dinheiro da sua conta para a conta dele. Teve dinheiro? Não. Eu falei, então isso aqui não é uma compra e venda. Isso aqui é uma dação em pagamento. Tem o mesmo regime jurídico, mas é um outro tipo de escritura. Então, o maior erro das pessoas, respondendo sua pergunta de forma objetiva, é não trazer os elementos circunstanciais do negócio para dentro da escritura. Tem que desenvolver esse cronograma obrigacional. Tem que trazer essas informações. Ah, mas tem dívida? Não tem problema, coloca que você vai pagar a dívida. Ah, mas tem inquilino, tem locatário. Coloca lá que tem um direito de preferência. A escritura ela é complexa. É assim que a gente entrega a segurança jurídica. Então, de forma objetiva, principal erro. Não trazer as informações reais. Não trazer os números reais. Isso é um erro grave, porque se a escritura for judicializada, qual o valor que isso vai ser declarado? O valor que está lá. Perfeito. Aí não tem como depois você falar, não, eu paguei mais. Mas você tá assumindo que você praticou um crime, então. Sim, porque então, tá na escritura que tem um efeito jurídico, né? Não pode passar o valor real. As cláusulas penais, ou multa, real, valor real. Não sai disso. E fazer uma análise, né, pessoal? Tem várias palavras, due diligence, tem uma série de... Mas o fundo é fazer uma investigação prévia. Entender o que é o imóvel, qual é a natureza jurídica, quem é o proprietário, se tem condições ou não tem condições. Tá. E até assim, você comentou, doutor, que tem essa parte de informação para órgãos. Então, tudo que é escriturado, o tabelião é obrigado a passar isso para outros órgãos, o valor que foi, as partes que estão. Então, se a pessoa acha que está na escritura e está ali, naquele local, não é bem assim, né? Não, de forma alguma. Toda a escritura pública, todo o ato, e assim, não é só o tabelião, você tem ali uma série de imobiliárias, empresas, incorporadoras. Sim, a gente também faz isso, é importante falar. Tudo que a gente, no final do ano, tudo que a gente recebe, a gente manda para a Receita qual o valor dos clientes que a gente... De forma discriminada. Por isso que, inclusive, eu já, mesmo como ex-advogado, agora como tabelião, muitas oportunidades que eu tive de orientar as incorporadoras, as construtoras, essa questão de passar direto é algo muito perigoso, porque lá atrás você já comunicou uma alienação. Sim. Então, mesmo que vai fazer essa operação, a gente precisa trazer essa historicidade e demonstrar isso. Perfeito. Então, hoje o tabelião ele informa Receita Federal, COAF, né, que é o Conselho de Operações Financeiras, como várias outras, inclusive imobiliárias, construtoras também comunicam, Receita Federal, os órgãos e centrais, SENSEC, CEP, Signo, CAMP, que é a Central Notarial de Atos Paulistas, a CAMP. Então, assim, são muitas centrais. Agora, a Receita Federal,
que é a DOI, Declaração de Operação Imobiliária, ela tem 2 comunicações importantíssimas. Ela é comunicada no notas e ela é comunicada no registro de imóveis. A mesma comunicação. Por isso que quando há divergência nisso, a gente já cria um problema. E aí você tem ainda essa comunicação que a incorporadora, a construtora, faz também para a Receita. Então a Receita ela tem condições de triangular isso. Então tem que ser feito um ato mais correto possível. Perfeito. Doutor, agora eu acho que é legal até a gente falar assim, que teve uma evolução tecnológica nos últimos tempos nos tabeliões, né? Que a gente estava até comentando antes aqui, que o e-notoriado ajuda demais, assim, né? Velocidade de assinatura. Seria legal você explicar um pouquinho como que ele funciona e até explicar para as pessoas, porque tem gente que não sabe ainda que existe, né? O e-notariado ele é uma plataforma hoje completamente assim, disruptiva, nova, tecnológica, incrível. E ela, inclusive, é motivo de orgulho para os brasileiros. Eu quero deixar isso aqui destacado. Hoje nós somos, inclusive, assim, não vou falar que é cópia, mas nós estamos inspirando, né? Outros países, inclusive, do notariado mundial, que é o notariado latino, né? São 91 países que têm o mesmo sistema que o nosso. Eles estão copiando mesmo assim todo o nosso sistema, porque nós somos motivo de orgulho. Estamos na vanguarda de toda a tecnologia notarial do mundo. Teve um evento internacional aqui no Brasil que vieram todas as autoridades internacionais em Brasília para conhecer a nossa plataforma. Essa plataforma ela rompeu qualquer tipo de barreira. Então, você pode estar em qualquer lugar do mundo, vamos assim dizer. Há a possibilidade de você outorgar uma escritura pública, assinar. E veja, ela é até mais segura, Marlon, porque eu tenho a gravação de manifestação da parte e eu tenho a assinatura digital eletrônica dela. Então ela é uma escritura como uma física, então ela é impressa naquele livro amarelo que tem código de barra, ela tem toda a segurança física, veja. Mas ela também vai ter esse aspecto digital, então ela é lida por meio de uma conferência da plataforma, é assinado de forma digital e é extraído esse traslado, né, essa escritura eletrônica ou física ou ambas, e ela vai para o registro de imóveis. Então, essa plataforma, ela rompeu qualquer tipo de dificuldade geográfica. Seja para o incorporador, seja para o loteador, seja para o comprador, né? A questão de trabalho, a pessoa tem o médico tem um plantão, não consegue assinar uma escritura. É possível, pelo e-notariado, ele pelo celular, assinar a escritura. Não precisa pegar fila em cartório. Esse é bom, hein? É um corte bom, né? Não precisa mais pegar fila em cartório. O e-notariado entrega autorização eletrônica de viagem. Então o filho ou a filha vai viajar, você consegue fazer isso remotamente, né? Hoje os aeroportos estão pedindo, né? Para que seja feita a eletrônica, porque pelo QR Code você já vê a identificação, a própria autoridade policial já verifica a idoneidade do Colégio Notarial Federal. Escrituras públicas, reconhecimento de firma, DUT eletrônico, sabe, do carro. Sim. É possível fazer pela plataforma. Então, é um certificado digital emitido gratuitamente. É isso que eu ia perguntar, qual que é o processo? A pessoa tem que ir num tabelião e falar, eu quero fazer o e-notariado. É isso aí, quero fazer o meu certificado do e-notariado, tem né? O e-notarizado não tem custo, é gratuito. Esse é um corte bom, né? Cartório, gratuidade de certificado digital do e-notariado, é gratuito. Teve até um podcast famoso, tá na internet, que um dos apresentadores famosos falou assim, mas eu fui abrir o e-notariado em tal lugar e me cobraram. Olha, o provimento é claro, e-notariado não se cobra aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, né, pra cobrar, mas vou falar do estado de São Paulo. Não se cobra e-notariado. E detalhe, pode também ser aberto de forma remota. Então, desde que você tenha um cartão de firma, algum documento que o tabelião tenha segurança dessa fé pública, é possível fazer essa abertura de forma remota. Na pandemia, ele foi um grande instrumento de acesso à justiça. Consulados fechados, eu mesmo participei, lavrei muita escritura no meu antigo cartório, consulados fechados, pessoas desesperadas, né, questões familiares, sentimentais, morte, enfim. E havia necessidade de outorgar e fazer algumas escrituras, e foi o e-notariado que conseguiu dar uma dignidade e, no fundo, acessar a justiça. A gente tem uma área de tecnologia na AM Fernandes e a gente até fez um podcast sobre tecnologia para falar um pouco sobre alguns temas que envolvem o nosso mercado. E a gente comentou sobre blockchain. Blockchain tem um problema muito grande, porque todo mundo relaciona com moedas virtuais. E moedas virtuais tem um lado positivo, mas tem muito golpe envolvido. Então, quando você fala de blockchain, todo mundo acha, isso é Bitcoin. Cara, tem um poder no blockchain gigantesco, gigantesco. E o e-notariado roda no blockchain. Perfeito, é o Notar Chain. Então, é um grande exemplo de ações que
que roda no blockchain que a gente usa no dia a dia. Dia a dia. E gera uma segurança jurídica incrível, porque você sabe exatamente de quem tá passando para quem, tipo, como ele roda e o usuário não vê que tá rolando no blockchain, né? Exatamente. Não, e é exatamente, perfeito. E quando eu vejo algumas matérias assim, o blockchain chegou, os cartórios vão acabar. Não percebeu que o notariado está desde 2020 rodando em blockchain. Tecnologia brasileira ainda, né? Que é super legal. Super legal. Por isso que nós somos motivo assim, de orgulho mundial por esse sistema. Muitos países vieram aprender com a gente aqui para exportar. E esse nosso sistema, no fundo, né? Tá indo para lá. Eu acho isso importante. Às vezes a gente não valoriza. Vale outro corte aí. Não sei se vai ser corte, mas os chineses, né, que hoje é uma grande potência, né? Nos últimos 10 anos, pode pesquisar, tem várias matérias, eu mesmo posso compartilhar depois. Eles vieram com delegações aqui para o Brasil para copiar o nosso sistema notarial e registral. Eles alteraram todo o Código Civil deles, todo o sistema notarial e registral chinês. Veio aqui e é copiado do nosso. E nós não valorizamos isso, né? Então, muitas vezes o pessoal, nos Estados Unidos é bom. Então, mas no Brasil não teve aquela bolha que teve de várias hipotecas, porque ali não é um registro de direitos, ali é um registro de títulos. Então, você vai registrando, depois você nem sabe quem é o dono. É diferente. O nosso sistema é um sistema muito seguro e está presente em 91 países do mundo e as 7 maiores potências mundiais possuem nosso sistema. É o mesmo sistema do brasileiro, notariado que latino. Tem um cartório e um registro de Mesma coisa, imóveis. Alemanha, Rússia, a própria Ucrânia, né? Mas Alemanha, Rússia, Espanha, Portugal, parte da Inglaterra ali, né? Que, na verdade, do Reino Unido, né? Que se mudou ali, que tem essa parte ainda que mantém. Mas nós temos, assim, inúmeros países ali. Suíça, nós temos 7 das maiores potências que utilizam o nosso sistema. E os Estados Unidos vem, sim, estudando a implementação do nosso sistema, que é o notariado latino. Então, assim, dizer que o cartório é uma produção brasileira, de forma alguma. Eu tinha ouvido uma história que veio muito de Portugal, da estrutura que era a sociedade portuguesa, a gente meio que adaptou, né, um pouco. Exatamente. Portugal ainda continua com um sistema muito parecido com o nosso. Portugal, Alemanha, Espanha, todos aqueles países ali na França, todos esses países na Europa funcionam dessa forma, muito parecido com o nosso. Tá. Uma coisa legal, até uma curiosidade, tem muito aquela ideia que o tabelião hereditário, até a gente estava conversando antes, seria até legal você explicar isso aí, como funciona, né? A questão do até a Constituição de 88, havia um dispositivo, uma disposição jurídica que criava-se uma hereditariedade. No fundo é isso, né? Porque o oficial maior, o que estava nos últimos 5 anos, na ausência, no falecimento do titular, do cartório, do tabelião, do registrador, esse que estava nos últimos 5 anos, assumia. Aí o que acontecia? Quem que você colocava de oficial maior? Seu filho. Então gerou essa hereditariedade. Com o advento da Constituição de 1988, foi estabelecido por concurso público. Então hoje vagou um cartório, faleceu, perdeu o cartório, enfim. Esse cartório vai para uma lista de vacância do tribunal e o Tribunal de Justiça de cada estado efetua um processo rigoroso de concurso público, de certame público, para escolher os melhores ali do concurso para que possam assumir aquela serventia, aquele cartório. E aí a pessoa presta por estado? Presta por estado. E aí tem uma quantidade, um limite de quantidade de cartórios no estado? Sim, porque tem que vagar, né? Já está definida essa quantidade? Já está definido porque vai para o meu cartório, que é o primeiro tabelião de notas de Santo André. O antigo titular, o Dr. Butan, faleceu em 2018. E aí, a partir do momento que ele faleceu, esse cartório veio para a lista de vacância do tribunal e veio para o próximo concurso. Entendi. Até eu assumir agora, no final de 23. E todos os estados funcionam da mesma maneira? Todos os estados funcionam da mesma maneira. Mas olha só, né? O Alagoas está passando por um problema nos últimos, vamos falar, 10 anos, 11 anos, que eles não terminam o concurso. E o Conselho Nacional de Justiça avocou a competência, montou uma banca paulista, mais um orgulho para nós paulistas, né? E uma banca do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e oficiais de São Paulo mesmo, né? Tabeliães, juiz, enfim, desembargador. Foi todo mundo para Alagoas para poder terminar esse concurso. Caramba. Mais de 10 anos que o concurso não sai. Pra você ver como tem interesses também que muitas vezes não permitem. Agora, São Paulo sempre foi um exemplo, né? Nós estamos indo para o 13º concurso já. Legal. Então,
Não, 14º, desculpa. 13º foi o último que eu passei. Nós vamos estando pro 14º. Então, até para as pessoas interessadas, é assim que funciona, né? A pessoa entender como funciona esse concurso e ela tem esse concurso e consegue. Tem ali alguns requisitos previstos na lei, né? Bacharel em Direito, ou ser 10 anos de cartório, se for funcionário, é possível prestar esse concurso. São praticamente 5 fases, né? A primeira fase é X, preambular. Segunda fase, escrita. Depois nós temos uma fase oral, que ela é ali, o examinador vai fazer as perguntas, você vai responder. E aí você tem uma fase ali de títulos, que é a apresentação de títulos, que não só apresentar os títulos, e um exame psicotécnico que é feito aí também. Geralmente o concurso leva muito tempo, né? Então, o último concurso levou 2 anos e 7 meses para acabar. Nossa! Do começo ao fim. Entendi. Legal. Agora, a Gabi do marketing aqui, a nossa personagem, o papel dela, doutor, é fazer a pergunta das pessoas que estão fora desse mercado, que às vezes eu tenho um viés também, porque eu entendo alguma parte, né? Então, o papel dela ali é fazer a pergunta do leigo mesmo e até pra gente tentar trazer essas perguntas diferentes. Então, Gabi, tem alguma pergunta aí pro doutor? Tem. Bem de leigo mesmo, tá? Não, imagina. Como saber... comprei um apartamento na planta. Como eu sei o que é da minha responsabilidade e o que é da responsabilidade da incorporadora na hora da documentação? Muito bom. Muito importante, toda aquisição na planta, quando nós falamos isso, sem entrar muito no jurídico, mas nós falamos de incorporação imobiliária, tomar um cuidado gigantesco com a seriedade da empresa. Então, a primeira coisa, né, quando você vai compromissar, nós estamos comprando, né, o comprador, né, o consumidor nesse caso, ele está comprando, ele está entrando, confiando na idoneidade e na capacidade dessa incorporadora e dessa construtora. Então, para que não ocorra problemas como comprei na planta e nunca saiu, não teve um tijolo. Então, a primeira coisa é fazer uma análise muito criteriosa em relação da idoneidade e ser saudável ou não essa empresa. Partindo dessa premissa, o primeiro contrato, essa primeira relação jurídica com a construtora, com a incorporadora, ela tem que ser muito bem analisada. Hoje nós temos uma série de princípios contratuais que ali a incorporadora pode dizer, olha, isso é sua responsabilidade, isso é minha responsabilidade. Está dentro do plano da autonomia da vontade. Então, tomar cuidado com esse contrato e analisar cada disposição em relação a isso. Agora, via de regra, a incorporação ali tem vários tipos de empreitada por administração, mas a grande maioria, a grande regra do mercado é aquele preço fechado. Então ele não vai ter uma variação. Ele não entra com a construtora no risco de se vai aumentar o cimento ou o ferro. Ele vai ter o preço fechado dele e vai ter aquele fluxo. Então, via de regra, ele vai ter que ter um conhecimento e uma previsibilidade de pagamentos e tomando cuidado para não ser surpreendido depois com a lei do distrato, para que depois não perca. Nossa, mas eu perdi muito dinheiro, a construtora não me devolveu tanto dinheiro. Bom, mas a construtora está assumindo um risco lá atrás de te entregar um produto pronto, contando com todas as dificuldades de inflação, índice, IPCA, quer dizer, tudo, por mais que seja corrigido pelo INCC, via de regra, muitas vezes, a gente tem um problema muito grande em relação a isso. Então, entender desse cronograma obrigacional é muito importante e, via de regra, o papel dele é pagar de forma adimplente as parcelas e depois, no momento da entrega das chaves, o fluxo de uma incorporação, geralmente, é ou fazer o financiamento no banco e quitar para poder receber as chaves ali, ou fazer a escritura definitiva procurando um tabelião de extrema confiança e que possa entregar também essa assessoria. Pode ser feita escritura parcelada. Isso vai depender, é uma coisa importante, tá? Todo mundo fala assim, mas minha escritura tem que ser à vista. Não. A escritura lá é definitiva, mas pode ser colocada uma condição resolutiva, desde que a incorporadora entenda isso também, e ela possa até parcelar pela escritura, sabendo que, se a parte não pagar, a incorporadora retoma o apartamento. Também é possível por escritura. Até uma coisa importante, assim, até para as pessoas entenderem. Quando tem uma incorporação, existe o registro de incorporação. Você vai no cartório de imóveis daquela região e você pede a matrícula registrada daquele imóvel, vai ter toda uma documentação daquela incorporação. Por isso que o RI é o famoso RI, que as incorporadoras não podem assinar um contrato de compra e venda se não tiver o RI. Com esse número de RI, a pessoa indo lá é algo público, ela pode pedir esse documento, exatamente, consultar esse documento. E tem uma coisinha muito importante, doutor, ontem a gente até postei no meu Instagram um corte sobre isso, patrimônio de afetação, explicando o patrimônio de afetação.
é uma modalidade de incorporação que dá uma segurança muito grande para o consumidor, para quem está comprando apartamento. Ele cria a necessidade de diferenciação jurídicas. Então, uma obra, ela é registrada numa SPE e todos os custos daquela obra, todo o recebimento daquela obra, ela tem que ficar em uma conta separada e uma naturalidade jurídica diferente, protegendo o cliente. Então, a dívida da incorporadora não passa para a obra, dá uma proteção. Então, é importante as pessoas entenderem isso, porque na hora que ela vai comprar um apartamento, ela tem que se preocupar. É uma pergunta que as pessoas não fazem. Tem patrimônio de afetação nesse imóvel? Porque isso tem um incentivo de imposto para a incorporadora fazer dessa maneira. O RET, né? O RET, exatamente. E é algo público. A pessoa consegue consultar antes de comprar um apartamento. E ela sabe que tem essa diferenciação, né? Essa diferenciação de conta, de naturalidade jurídica. Eu não quero citar o nome da empresa, né? Assim, nem sei se pode, mas aquela empresa na década, muitos anos atrás, quem é mais jovem talvez não lembre, né? Mas a gente seguramente nós vamos lembrar, né? Teve vários julgados, súmulas. Que daí que vem a lei, veio né? a lei 10.931 de 2001. Ela quebrou porque um empreendimento foi quebrando o outro. Então, às vezes, um empreendimento tá muito bem, o outro não. E aí você tem que desviar o dinheiro desse para aquele. E aí você acaba ficando com 5, 6 apartamentos, 6 torres na planta, Gabriela, e não termina o apartamento. Então, esse patrimônio de afetação que o Marlon falou é muito importante para o consumidor saber, exatamente para ele entender. Bom, peraí, essa SPE aqui, todo o custo, todo o ônus e bônus tá preso aqui. Eu não vou correr o risco de perder por um outro empreendimento mal sucedido da incorporadora. Então, isso é um papel assim importantíssimo e que deveria ser melhor difundido, inclusive para os consumidores. Uma coisa que é até uma curiosidade. Toda escritura e toda matrícula é pública? As pessoas podem consultar? Toda escritura e toda matrícula é pública. Qualquer um pode ir lá pedir uma certidão. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, há algumas exigências, muitas vezes, para falar, Claro. eu quero que você... Eu não quero... Para saber se você não está tratando dados. Então, você fala, põe seu nome e CPF aqui. Alguns cartórios até falam, fala um motivo. O motivo é que eu quero ter ciência, porque é público. Ponto. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não pode negar atos. O que ela tem que fazer é evitar eventual tratamento. Agora, se eu chegar lá e pedir uma certidão da sua casa, eu quero lá, vou pegar uma certidão dessa matrícula aqui. Eu posso. É público. E aí, nessa matrícula tem todo o histórico de transação, né? Histórico de transação. E na questão da escritura, a pessoa só tem que saber onde foi lavrada aquela escritura. Só. E ela vai naquele cartório e fala, eu quero o tal... Certidão. Perfeito. E aí tem todo o histórico também das trocas. Das trocas, o valor que foi acordado, tudo. Perfeito. Mais alguma coisa? A próxima... São mais 2 perguntas. A próxima é sobre o e-notariado. Eu posso assinar qualquer documento ou tem alguma limitação dessa parte digital? O e-notariado, ele funciona em ambiente cartorário, né? Dentro do cartório. Então, você tem o e-note assina, que é uma modalidade de reconhecimento de firma digital. E aí você pode reconhecer qualquer tipo, mas não é forte no sentido de segurança do e-notariado de uma escritura, que eu gravo, que eu assino eletronicamente. O e-note é só, tô assinando e reconhecendo e passando o documento. Não tem essa captação de vontade, tá? Mas o e-note, qualquer documento, você pode gerar o fluxo lá e assinar. Agora, as escrituras, tipicamente, é uma coisa importante também ressaltar que qualquer ato ou qualquer contrato pode ser feito por escritura. Então, um compromisso de compra e venda. Olha só coisa curiosa. Você tem 50% de desconto se você fizer por escritura pública. Então, o valor da tabela é diminuído 50%. Isso é uma hipótese de isenção legal. Contrato, eu já fiz escritura de locação. Por quê? Porque tinha o problema da pessoa que não estava na cidade. Ela precisava assinar, estava em outro país e ele não ia ter como se reconhecer firma. Daí eu falei para a imobiliária, falei, tudo bem, então vamos fazer a escritura. Mas você vai fazer escritura de locação? Eu falei, tem previsão nas notas explicativas. E aí nós fizemos uma escritura de locação para poder utilizar a plataforma do e-notariado. Então, o e-notariado ele tem um alcance, assim, imensurável de possibilidade de utilização. Beleza. E agora a última eu tô indo pro cartório resolver uma questão específica. Aonde eu posso ver os documentos que são necessários para executar aquele processo, para não correr o risco de chegar lá, ter que voltar aí de novo? Nós, você vê, né, por incrível que pareça, né, eu assumi aqui um cartório de
mas foi instalado em 54, né? E eu cheguei aqui e não tinha nem site. Então, assim, eu tô tendo que trazer ele pra idade nossa, né? Na nossa era tecnológica. Então, hoje nós temos um atendimento tanto pelo WhatsApp quanto pelo site, na qual no site eu já tô colocando os requisitos, os documentos necessários. Então, pra pessoa já poder ter. Mas hoje, como nós fazemos? Hoje nós temos um PDF, um formuláriozinho padrão, na qual a parte pergunta: quais são os documentos necessários para fazer uma compra e venda? Eu já disparo o PDF. Então ali você já tem todos os documentos. Não precisa ir até o cartório, né? Então hoje todos esses canais de comunicação, seja o WhatsApp corporativo, seja os e-mails institucionais, o próprio telefone, nós mitigamos esse caminho. Eu não preciso ir até o cartório para fazer essa pergunta. Eu peço antes, me manda os documentos e me manda o valor. Eu já te faço isso de forma totalmente digital. Show? Doutor, muito obrigado. Eu acho que a gente conseguiu conversar sobre um tema super difícil, complexo. E eu acho que, assim, todo mundo tem meio que ranço de cartório, aquela burocracia, mas eu acho que ficou muito claro nesse bate-papo que a importância e por que existe o cartório, né? Então, ele dá uma segurança jurídica nos processos. Eu queria te agradecer. Eu acho que a gente conseguiu falar com uma linguagem legal, que chegou mais perto das pessoas, e eu tenho certeza, espero muito que ajude muitas pessoas esse bate-papo que a gente teve aqui. Não, se Deus quiser. Eu que agradeço demais, reitero mais uma vez aqui o agradecimento pela oportunidade, pelo convite, me coloco à disposição para que depois a audiência aí eventualmente sugira outros temas que você entenda pertinente, até mesmo um patrimônio de afetação, a gente verticalizar esse tema. Sim. E aí sim enfrentar até de um ponto de vista até mais técnico e a gente trazer até elementos, casos práticos. A gente pode falar inclusive de regularização fundiária, uso capião, adjudicação compulsória extrajudicial, que nós estamos registrando a primeira em Santo André. Então, eu acho que assim, eu quero me colocar à disposição, agradecer mais uma vez esse convite e agradecer todos aqui, a Gabriela e o pessoal aqui também da produção que nos atendeu aqui com tanto carinho e tanta empatia aqui para poder fazer esse podcast. Muito obrigado, doutor. Pessoal, é isso, assim, muito obrigado. Cara, esse podcast que a gente fez aqui tem um valor gigantesco, vocês sabem como é complexo esse assunto, então mande para outras pessoas, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a entenderem um pouquinho mais. Dá pra gente conversar horas, quem sabe a gente não faz outros, porque tem muita dúvida. Então, a nossa ideia é essa mesmo, é falar mais sobre assuntos complexos para ajudar as pessoas a entenderem o mercado imobiliário, né? A gente conversa muito que as pessoas normalmente elas estão acostumadas a comprar outras coisas, conhece alguém que comprou, mas tem muita gente que entra em contato com o imóvel e não conhece ninguém que comprou um apartamento na planta, tem muitas dúvidas, né? E falta muitas informações. Então esse é o nosso papel também, de conversar sobre os assuntos e levar a informação para as pessoas mesmo. Então, gostaria de agradecer de novo, doutor. E se você não segue o nosso canal, siga o nosso canal, segue a gente nas redes sociais também. Todo o conteúdo que a gente produz, a gente posta nas redes sociais também. Então, a AM Fernandes, tanto no Instagram como no TikTok, no LinkedIn também. Então, siga o nosso canal do YouTube. Se você estiver assistindo pelo YouTube, dá 5 estrelinhas no Spotify, mande para mais pessoas, porque a gente vai continuar produzindo conteúdo e isso ajuda muito. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. À disposição, valeu.